O especial sobre Customer Experience do Experiências Extraordinárias tem o apoio da Gênesis, a maior plataforma global em cloud para atendimento ao cliente e experiência do cliente. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um episódio do Experiências Extraordinárias. Como eu sempre faço, por favor, eu peço para que vocês nos ajudem a levar esse nosso projeto para o máximo de pessoas possível. Então, deem seu like nesse vídeo, sigam o nosso projeto nas redes sociais, você vai achar a gente no LinkedIn, você vai achar a gente no Instagram, no Facebook, como XPXTBR. A gente está também no Spotify, como XPXT, você consegue ouvir todos os episódios lá no Spotify. E a gente tem também o nosso site, onde você consegue assistir, ouvir, enfim, você escolhe o meio que você quer acompanhar o XPXT. O nosso site é www.xpxt.com.br. Então, ajuda a gente a levar esse conteúdo tão bacana para o máximo de pessoas que a gente puder. A gente hoje está aqui em mais um episódio da série sobre Customer Experience, recebendo dois convidados super especiais para nós. Mas antes disso, eu queria falar um pouquinho sobre experiência do cliente. Então, empresas que solucionam falhas no atendimento do cliente têm 70% de chances de fidelizar o consumidor e gerar indicações espontâneas, positivas dos seus clientes, do seu público, a respeito do atendimento, desde o primeiro contato até o pós-venda. Apenas por esse lado já é possível compreender como é relevante gestão da experiência do cliente, como é importante, como é estratégico ter foco na experiência do cliente. Eu costumo sempre dizer que o cliente tem um poder especial. Ele pode fazer a sua empresa crescer ou desaparecer. Aí você escolhe. Uma gestão eficiente, além de desenvolver boas estratégias para proporcionar a melhor experiência ao consumidor, precisa antes entender quais são as reais demandas do público da empresa. Ou seja, quem são, o que gostam e principalmente o que não gostam ao se relacionarem com a sua marca. E aí a gente fala quais canais o cliente gosta de se relacionar com a sua marca. E aí, quando eu falo canais, né, internet, ponto físico, contact center, aplicativos de mensagem e assim por diante. Também é essencial saber que o consumidor entende por experiência de qualidade, a fim de encantá-lo. Descontos, promoções, condições de pagamento facilitadas, prazo de entrega, cobrança ou não do frete, no caso de compras online, claro, são ferramentas eficientes para promover o primeiro contato entre o consumidor e a empresa. Mas vale ressaltar que, isolados, estão longe de fidelizar o cliente ou mesmo de produzir a recompensa espontânea. Eu sou Rodrigo Marcondes, eu sou presidente da Gênesis no Brasil, eu sou fundador do Experiências Extraordinárias. E, como eu disse no começo, esse é mais um episódio da série de 10 episódios que a gente vai gravar sobre experiência do cliente. Como vocês já perceberam, o tema do nosso bate-papo vai ser 100% focado em experiência do cliente. E para abordar e para enriquecer essa nossa conversa, eu tenho a honra e o prazer e super agradecido de receber aqui hoje dois executivos de ponta do segmento de Customer Experience, a Juliana Sandano, superintendente executiva do ciclo de vida do cliente do Banco Original, e o João Mariano, diretor de Customer Experience e Design do Grupo Pão de Açúcar. Juliana, bem-vinda, obrigado por você estar aqui conosco. Eu queria que você se apresentasse para nós. Melhor do que eu falar, é você falar. Obrigada, Rodrigo. Muito bom estar aqui hoje. Prazer estar aqui. É muito bom levar informação, né, para as pessoas. Acho que essa iniciativa de vocês é excelente. Hoje em dia a gente aprende muito, não só, né, com cursos, né, trabalhando, mas acho que trocar é importante. E eu acho que isso é uma das coisas que o mercado está começando a fazer mais agora. Então essa iniciativa é muito boa. Parabéns. Obrigado por você estar aqui.
Eu sei o quanto as agendas são complexas. João, a mesma coisa. João, por favor, se apresente para nós. Bom, é um prazer estar aqui. Como a Juliana já disse, obrigado pelo convite, obrigado por todo o time que deu suporte para que a gente estivesse aqui. A gente vai bater um papo de um assunto que é apaixonante, né? Então não tenho dúvida de quem está ouvindo, espero que consiga extrair aqui desse bate-papo muitas ideias, muita curiosidade para ir buscar ainda mais informações. A gente vai falar de cliente. Hoje eu trabalho no varejo, num segmento que tem se transformado na velocidade em que os hábitos desses clientes estão se transformando. A gente hoje não tem barreiras, o cliente é completamente multicanal. As escolhas, se antes eram físicas e o jogo era físico, capilar, ali de você estar próximo do cliente, hoje o cliente é que te busca, você está a uma distância de 2 centímetros de um concorrente ali no celular do cliente, né? Então, um dos lemas que a gente tem na empresa é estar onde o cliente estiver. Um dos lugares que os clientes estão é nos seus celulares, em alguns dos aplicativos dos seus celulares. E vai ser um prazer aqui a gente abordar muito legal todo o papo sobre essa jornada, o que está acontecendo, o que a gente está fazendo para cada vez mais entregar experiências apaixonantes, né? Excelente. Eu queria começar com uma pergunta, na verdade um comentário, e saber um pouco sobre a opinião de vocês. Eu acho que o Brasil, de uma forma geral, ele vinha se preocupando com Customer Experience, né? Comecei a ouvir falar em Customer Experience lá em 2011, 2012, né? Antes a gente falava que era CRM, né? Depois virou Customer Experience, porque é uma coisa muito mais abrangente. Mas eu acho que a pandemia, ela botou o pé no acelerador, né? Dessa adoção do Customer Experience. E eu tenho visto o tema Customer Experience cada vez mais relevante dentro das empresas, né? Cada vez mais importante dentro das empresas. Juliana, como que é esse tema para vocês lá no Banco Original? Bom, quando a gente fala de mercado financeiro, né, o Banco Original ele foi o primeiro banco digital, né, a abrir uma conta 100% digital. Isso antes da pandemia, né? Acho que a pandemia ela acelerou muito o mercado, com certeza. Mas nós fomos os pioneiros. Então, realmente, quando surgiu a oportunidade e logo o banco se posicionou, vamos criar algo que o mercado não estava fazendo, né? Esses dias eu até assisti um vídeo do Porta dos Fundos sobre banco, né? Gente, nunca mais eu fui numa fila. Eu não sei mais o que é isso. E olha que eu já fiz isso quando eu tinha... Né, quando eu era mais nova, 20 anos, tem que pagar uma conta. Quem nunca foi, né, numa agência, entrou naquela agência que precisava tirar, né, tudo que tinha no bolso, porque você ficava travado naquela porta giratória. Né, e como mudou, e muda muito rápido. Né? E isso aconteceu lá naquela época, em 2012, 2013, quando, né, foi lançado, né, o banco, e já se pensava nisso. Né? A gente precisa realmente repensar os modelos. Né? E o mercado financeiro sempre foi um mercado muito burocrático, né? Banco sempre foi algo burocrático, né? Eu nunca quis ser bancária. Eu falava, gente, imagina você bancária. Não. Bancário, para mim, sempre foi um grande burocrata. Isso sempre não foi algo ligado à criatividade. Né? Você não imaginava isso lá atrás. Hoje, quando você vai, né, numa fintech, quando você vai para uma empresa que está fazendo serviço financeiro, né? Tá desenvolvendo serviços financeiros, você vê gente criativa, você tem essas áreas, né? CX, UX, né? E cada vez mais a centralidade do cliente é o que importa, né? Eu acho que a gente teve uma evolução nesse tempo de CRM para CX e agora tem uma outra evolução que a gente está falando do cliente no centro. Né? Até um dos porquês da minha área ser, né, ciclo de vida do cliente, porque a gente está falando de CRM, de atendimento, de qualidade, de NPS, tudo isso num lugar só. Por quê? Porque se a gente fica muito departamentalizado, as mudanças não acontecem. Porque o roadmap é extenso, precisa de priorização, né? Então, acho que esse novo passo que está dando agora o mercado, principalmente, é a centralidade, né? É realmente como eu faço, não só para ter jornadas fluidas, ter, né, o produto, né,
na prateleira, nos diversos canais, mas é como a gente faz essa integração disso tudo fazer sentido para o cliente. Quando a gente fala de mercado financeiro, a gente está falando de produtos super complexos, né? Sim. A gente está falando do seu dinheiro. Uhum. Seu dinheiro é o que mais importa para você, né? Porque é a sua segurança. Então, a gente está lidando com segurança, confiança, né? Precisa ser simples, rápido e fácil, mas precisa ser seguro, precisa ser transparente. E um serviço financeiro, acho que um dos maiores desafios do mercado serviços financeiros são complexos. Taxa de juros, CET, né? Tomar um empréstimo é complexo, né? É uma operação complexa. Como que você faz o cliente entender tudo isso com uma tela? Né? E talvez tenha o estigma também do passado dessa relação com o banco nem sempre ser uma relação transparente, Exatamente. Né? É uma relação em que o consumidor, de fato, né, confie no banco. Esse eu acho que é mais um ponto, né? E você sabe que eu acho que, na minha visão, a evolução dos bancos para o digital ajudou na transparência. Porque antes você confiava num ser humano para passar essa informação para o cliente. Né? Ele ia até uma agência, conversava com o gerente. Então, o gerente poderia, sim, né, deve falar, né, todas as condições, mas será que ele entendeu mesmo? E nós somos altamente regulamentados. Né? Então, o Banco Central regulamenta toda a comunicação, a forma de comunicar, o que precisa ficar claro. Tem que estar o duplo aceite. Né? Você começa uma jornada, tem que ir lá no final perguntar, você tem certeza? Você quer? Né? Então, tudo isso é muito regulamentado. Então, quando você coloca isso, né, a gente teve esse movimento de colocar essas jornadas dentro do aplicativo, se precisou pensar muito em como ser transparente e como ter esse entendimento e que esse entendimento precisa alcançar todas as classes. Todos os segmentos de clientes. Né? Então, todo mundo está vendo essa tela, lendo isso e precisa ser muito bem entendido. Então, acho que para a transparência foi muito positivo essa mudança. Muito legal. João, e lá no varejo, como é que tem sido visto essa questão da centralidade do cliente, experiência do cliente? Eu adoro esse primeiro gancho e até pegando o anterior sobre a pandemia, essa aceleração, etc. Eu tenho o privilégio de estar numa empresa que sempre olhou para o cliente. O Pão de Açúcar, quando nasceu, ele nasceu para ser uma loja de autosserviço, mas que tinha como objetivo a compra com prazer. Então, é um negócio muito humano e sensorial. A gente vende alimentos. Então, tem toda essa história da cor, do cheiro, da relação com o vendedor. A questão da barriga no balcão é muito importante, mas imagina o seguinte. Como original, o GPA começou no e-commerce em 1995. Então, nós começamos no e-commerce lá atrás, um dos primeiros. Entendendo que isso iria acontecer com todas as dificuldades. Ainda era um disquete, computador em loja, CPU, aquela coisa toda. O que aconteceu? Qual é a minha visão? Né? O cliente sempre esteve no centro, independente das siglas que são criadas. Né? Então, hoje é CX, já foi CRM. Mas o que aconteceu aqui no Brasil e acho que no mundo inteiro? A pandemia acelerou. Quem estava já nesse barco foi, e quem não estava teve grandes problemas. Teve que entrar de algum jeito, né? E nesse ponto, principalmente no varejo, nesse varejo que eu estou inserido, acho que tem um reconhecimento muito grande às pessoas que enfrentaram a pandemia de frente. Embora a gente estivesse atendendo todos os canais digitais, né, desde a mensageria até os nossos canais próprios, né? E hoje o nosso aplicativo é um aplicativo referente, a gente faz grande parte da nossa venda via aplicativo. Tinha gente lá no varejão, na loja, enfrentando a pandemia de frente, atendendo o cliente que ainda não era digital e a gente está sempre buscando a digitalização desse cliente para dar poder de escolha para ele, que é vir à loja. Você vai viver uma experiência que você não pode viver no digital. Isso é super importante para a gente. Então, aqui na loja. E quando você fizer uma experiência, fizer uma compra no digital, a gente vai te entregar a melhor experiência digital também, que começa no teu primeiro clique e termina no entregador na porta da tua casa. Então, no final das contas, para a gente foi um misto de sentimentos, né? Daquela coisa de
a gente que está por trás das cortinas trabalhando de casa, na maioria dos dias, quem estava lá na frente enfrentando mesmo a pandemia da melhor forma possível, com toda a segurança. Então imagina se na relação de banco a gente tem a segurança de dados, a gente também tem isso do nosso lado, mas tinha uma segurança física também para ser enfrentada. A gente não tinha muitas alternativas, né? Mas o que a gente às vezes brinca é que talvez nós tenhamos feito uma aceleração de 2 anos do que a gente pode chamar aí de roadmap, nossa trilha de produtos digitais. Do que vocês pretendiam fazer. E essa aceleração foi natural. Não doeu para todo mundo, lógico, né? Porque você tem que espremer o espaço em que você vai fazer todas essas entregas. Mas essa foi a grande... Acho que foi a grande saída, a grande sacada. Esse foi o grande desafio de passar por essa pandemia que até agora a gente basicamente não passou, né? A gente ainda estamos se adaptando. Exato, a gente está se adaptando. A gente estabeleceu novas formas de relacionamento. Muitos clientes se digitalizaram, ainda mais, muitos se digitalizaram. Alguns não conseguiram e estão se digitalizando. E é isso, né? Eu sou super apaixonado por Customer Experience há muitos anos. Eu peguei essa transformação do CRM em Customer Experience já no mercado de tecnologia. E eu gosto de me relacionar com as marcas sempre com esse olhar crítico, né? De como as marcas fazem o encantamento do cliente. E realmente eu preciso dizer que o Pão é realmente um exemplo, né? A gente lá em casa é cliente tanto da loja, que tem uma loja perto, quanto do online, né? E a forma como toda essa experiência é feita realmente faz com que a gente se sinta bem especial. Então, super parabéns aí para vocês. Sou cliente também. Joia. Só para deixar aqui, eu gosto muito. Bom, vamos lá. Levantamentos de mercado que medem o desejo do consumidor ao realizar uma compra online citam como importantes o suporte estar disponível 24 horas por dia em tempo real e por meio do canal de contato favorito do consumidor. O cliente não quer ter que repetir as informações que ele já, né, falou num canal. Enfim, eu comecei uma iteração pela internet, depois eu mudei para um aplicativo. Ou seja, o tempo de atendimento tem que ser um tempo de atendimento eficiente, tem que ser um processo eficiente, bem como a acessibilidade e a multiplicidade de canais ofertados com essa finalidade são essenciais para o Customer Experience. As pesquisas de mercado também revelam que boa experiência do cliente pode levá-lo a pagar mais pelo produto, desde que receba o atendimento que almeja. Para oferecer essa excelência no ambiente online, são necessárias plataformas, aplicativos potentes, né? Por exemplo, tecnologia de informação. Qual o real peso que deve ser dado ao desenvolvimento e adoção dos ambientes online a serem disponibilizados para a compra e que viabilizem o desenvolvimento da estratégia que torna o CX online prazeroso e, ao mesmo tempo, eficiente e prático para o consumidor? Juliana, no segmento financeiro, como é que vocês veem isso? Como é que vocês fazem isso lá no Original? Bom, eu acho assim, como que a gente trabalha essa estratégia de atendimento, né? Temos, né? Nós somos 100% digital, temos o nosso aplicativo, a ideia é a autonomia do cliente, né? E a transparência, a simplicidade, isso está dentro da nossa cadeia de valor. Também temos o atendimento humano, né? A gente chama muito de estratégia digital, né? Nós sabemos que temos pessoas que são mais adeptas, né? Elas gostam de estar no aplicativo, se autosservir, é muito mais simples, mas temos pessoas que gostam do atendimento humano, e o atendimento humano ele traz também o encantamento, né? A gente faz muito encantamento pelo atendimento humano. E o atendimento humano, ele pode ser tanto um gerente te explicando algo muito complexo. A gente sabe que serviços financeiros são complexos, investimentos, por exemplo, são temas que geralmente a gente coloca o humano, né,
Temos pessoas especializadas para fazer esse atendimento no banco original, para você conseguir, né, fazer uma evolução da sua carteira, tirar algumas dúvidas, né, o dinheiro da sua aposentadoria, né? Então isso a gente sabe como isso é valioso para o cliente e como isso precisa às vezes de um atendimento e uma atenção maior. Temos também os canais digitais, né? Temos também o call center, né? Então, se acontece algum problema, eu não consegui me autosservir, não estava muito claro para mim, eu posso ligar e eu posso ter um atendimento tanto na voz quanto no chat. Nós temos também chatbot. Então, acho que a disponibilidade do atendimento nos canais é o primeiro passo, né? E você tornar isso não só digital, mas humano também é importante. Né? Muito do que o João falou, né? A gente ainda está se adaptando ao meio digital, né? Nossos clientes também estão se adaptando, né? E essa adaptação ela vai, né? As gerações mais novas são mais adaptadas, as gerações mais velhas ainda nem tanto. Então a gente tem que dar essa assistência, esse serviço para o nosso cliente. Eu brinco muito lá no banco que a gente é uma empresa de serviços financeiros. Nós servimos o cliente. Não é só produto, né? A gente não é só um cartão de crédito, a gente não é só um empréstimo. Legal essa abordagem. Não é só um Pix, o cliente conseguir fazer um Pix. Né? Isso é o básico, isso, a gente precisa servir o cliente. Servir o cliente tem a ver com escutar o que ele precisa. Né? O que ele quer, o que ele não está conseguindo. Né? Muito dentro dessa estratégia, então, além dessa diversificação dos canais, usar essa estratégia digital, o que a gente está tentando fazer agora, que é um segundo passo, é realmente conectar isso, né? Porque a gente fala muito de estratégia omnichannel. O que é estratégia omnichannel? Eu tenho diversos canais. Ter diversos canais não quer dizer que eles estão contextualizados. Exatamente. Conectados. Conectados. E eu acho que é um movimento que está todo mundo fazendo, né? Todos os grandes players financeiros estão tentando. A diferença é que, às vezes, um banco mais antigo tem um grande legado. Isso, é mais difícil é muito fazer essa mais conexão, complexo. sem dúvida. E um banco que já nasceu digital, às vezes é muito mais simples fazer essa conexão. Uma das coisas que nós fizemos no banco original agora, no último ano, foi colocar o contexto dentro das jornadas. Né? Então, o que a gente percebia é que, dentro de uma jornada de um certo produto, a gente tinha, né, um abandono, e esse abandono não tinha muito o contexto do porquê estava se abandonando. Né? E aí, além de colocar uma régua de abandono, em que você, né, procura entender, né, fazer a reoferta daquele produto, a gente colocou um lead para o atendimento ou para o humano ligar, falando, olha, o seu cliente tentou fazer isso aqui e ele não conseguiu no aplicativo. Que legal. Porque o que acontecia muito antigamente CRM, falando aqui um pouco do mundo de CRM, é que CRM sempre fez muito lead, né? Muita lista lead para o humano, né? Para o atendimento humano ou para a venda humana. Só que isso não necessariamente era contextualizado, porque o humano estava lá na casa dele e, de repente, você ligava para o seu cliente, ele não estava a fim de fazer um investimento, ele não estava a fim de comprar nada. Ele estava lá vivendo a vida dele. E é totalmente diferente quando você tem um autosserviço no aplicativo, você percebe que ele clicou, ele tentou fazer uma jornada. Você proativamente. E a gente proativamente, isso é em menos de uma hora, liga para ele e fala, olha, chama pelo nome, eu vi que você, né, se fosse você, Rodrigo, eu vi que você estava ali na jornada, você teve alguma dificuldade, você quer tirar alguma dúvida, e você se sente, nossa, atendido. Né? Então, acho que a gente teve um grande movimento disso ano passado. Fizemos várias interações real-time dentro do aplicativo, nas jornadas, para auxílio, atendimento e para leads desse canal humano que precisa ser bem utilizado. Né? Então, nós não temos humanos, né, uma grande força humana que consegue atender todos. Né? Então, a gente precisa direcionar muito bem esse recurso ele é muito valioso para o banco. Então, a gente fez essa estratégia que deu super certo. A gente teve o dobro de conversão. Uau! Né? E não só conversão, a gente teve encantamento. Então, a gente melhorou, incrementou também, né, NPS e satisfação quando a gente coloca um humano no lugar certo. Esse é um ponto importantíssimo, porque eu vejo muito as empresas preocupadas, né, com aumentar o NPS, a ter um score melhor, mas não necessariamente conectado com uma experiência melhor. Exatamente. Então,
É muito legal saber Precisa que lá ter essa vocês estão conectando. Super bacana. E é uma luta, Rodrigo, assim, é uma mudança de mindset. A sem gente fala dúvida. muito que nós estamos 2 anos com essa estrutura de cliente criada dentro do banco como uma superintendência, e é uma mudança de mindset. Colocar o cliente no centro, a gente passou desde realmente rever essas jornadas, colocar, né, a força humana para trabalhar da melhor forma, mas a gente colocou desde um totem na empresa para que todo mundo, na hora do almoço, escutasse uma ligação da central de um promotor e de um detrator. Por quê? Porque a gente tem sempre o que melhorar. Sim. A gente não pode fechar os olhos e achar que tudo é perfeito. A gente está constantemente tentando melhorar. Em cima né? disso, Então, a gente até brinca que às vezes a gente até deixa de comemorar as coisas boas, porque a gente sempre está olhando o que está faltando, sabe? Jeito original de ser, a gente fala. Mas, assim, a gente realmente olhar para isso de uma forma em que temos muitas coisas boas, temos promotores, temos detratores, o que a gente precisa fazer para resolver esse problema do cliente e como colocar isso dentro do backlog. Que isso é outro item. A priorização da visão cliente do backlog. Porque a gente prioriza muito melhoria de produto, né? E prioriza muito, né? Às vezes a receita a curto prazo, mas é essa mudança de mindset da gente olhar, não, isso aqui é bom para o cliente, vai trazer receita no longo prazo, isso precisa ser priorizado também. Bacana. João, tem um ponto que é polêmico, já aviso aqui que é polêmico, que é o seguinte: atendimento humano versus a onda do atendimento digital. Há quem diga que no futuro não teremos mais o atendimento humano, né? Há quem diga que é impossível tirar o atendimento humano. Talvez isso esteja um pouco relacionado ao segmento, né? ao segmento que você atua. Qual que é a sua visão em relação a isso, né? de futuro? E como vocês trabalham esse equilíbrio lá dentro do GPA? Eu vou dar um exemplo que eu adoro. Assim. Em várias dessas conversas, congressos, o que quer que seja, há 10 anos as lojas físicas iam morrer. Iam desaparecer. Todas as experiências iam ser digitais. E aí falava assim, showrooming. As lojas vão ser um mero showroom para as experiências digitais. Passou um pouco. E aí, não. Se ressignificaram. Agora as lojas vão entregar experiências que o digital nunca vai ser capaz de entregar. Bom, eu prefiro ir no equilíbrio. Eu acho que o cliente vai escolher. Tem cliente que vai se adaptar a esse atendimento digital, que vai se humanizar cada vez mais. Os algoritmos, inteligência artificial, o que quer que seja, eles estão ficando muito mais próximos do que nós somos, até porque eles são alimentados por pessoas como nós e por clientes. E os humanos, na minha opinião, não vão ser substituídos de forma alguma, mesmo que eles estejam por trás dessas inteligências. Num negócio como o nosso, que é um negócio alimentar, e que tem toda essa questão sensorial, de produtos, e até uma certa humanização na troca de informações, é super bacana você estar numa loja e pedir uma dica de um vinho. Você está frente lá, milhares de alternativas. É verdade. Tem alguém ali para te ajudar. Esse alguém pode ser daqui a pouco um bot. Tem vários bots, mas é muito legal você saber o nome daquela pessoa, que depois sabe o seu. Você sempre vai lá, e aí um dia você fala, esse eu gostei mais, esse eu gostei menos, e aí ele vai te recomendando, ela vai te recomendando outras alternativas. Então eu acho que tem um equilíbrio nessa discussão entre o que vai ser humano e o que vai ser digital. E aonde é que está, eu acho que a base de todas essas coisas, né? Imagina que eu faço parte de um time que tem desde o arquiteto de tijolo e massa ao arquiteto de dados. Mas os dados em si, as informações, elas são a base do trabalho, e é aí que a gente entende o cliente. E tem 2 grandes vertentes. Tem aquilo que você fala e percebe, e a gente vai ouvir, e tem aquilo que você faz. O que você faz, a gente faz uma troca. A gente tem um programa de fidelidade há muitos anos, e a gente entende todo o seu comportamento, e em troca, a gente te dá os benefícios que você precisa. Cada vez mais personalizado. Então, de novo,
ultra personalização é o caminho que eu sempre sugiro seguir. Por quê? Você vai fazer uma escolha do que você quer, do que é melhor para você, de onde você quer ser atendido. Se você começa uma jornada e você tem um problema nela, você precisa ser atendido dentro daquela jornada, naquele canal, ou você pode escolher outro canal, a gente precisa te dar todas essas alternativas. Então, nesse sentido, o cliente vai nos guiar. Por isso que é muito difícil falar o que vai acontecer no futuro. Quem imaginaria que hoje a gente teria, por exemplo, um aplicativo de mensageria em 98% dos celulares brasileiros. Exatamente. A escolha que nós fizemos ela é simples. Não existe jornada sem o digital, porque não existe mais vida sem o digital. Para tudo você está com o celular na mão. Se você escolher ir para a loja, você vai estar com o celular na mão também. É verdade. Você vai estar lá porque os teus descontos personalizados, que são só seus, não são meus, não são da Juliana, são seus, Rodrigo, estão lá. Você vai ativar, a gente vai entender o que você gosta, o que você compra. Se ativou, não comprou, a gente muda. A gente entende o que pessoas como você podem gostar para a gente te recomendar e assim por diante. Então, o jogo, né, ele está completamente, o jogo da experiência, ele está completamente baseado em dados. Por isso que eu não me apego à futurologia. Se antes nós éramos pautados pelos grandes criativos, hoje a criatividade ela tem muito mais massa para trabalhar, né? E essa massa está na matemática, está nos dados. É conectar o que você aprende com os dados, Exatamente, né? isso. E aí essa delicadeza entre entender o que está acontecendo e entender para onde as pessoas estão indo é que é super importante para qualquer tipo de negócio. Tá? E num negócio como o nosso, que tem uma recorrência altíssima, a gente considera 4 semanas como um ciclo de vida para um cliente alimentar. Né? No máximo 8 semanas. Se você não voltou a comprar conosco em 4 semanas, opa, tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que está acontecendo. O que aconteceu? Porque em algum lugar você está comprando. Em algum lugar você está comprando, exatamente. É o tipo de negócio que não tem como não comprar, né? E essa recorrência, ela nos permite uma proximidade com todos esses clientes gigante, para a gente entender exatamente o que está se passando. Muito legal, muito bacana. Eu queria entrar um pouco, eu concordo, é muito difícil prever o futuro, mas eu vou dar o meu guess aqui, o meu palpite. Eu acho que o digital, ele veio sim para ajudar, principalmente as coisas mais do dia a dia, né, que o cliente quer resolver rápido e acabou, né? Trazendo aqui para o segmento financeiro, eu como cliente, por exemplo, uma transação de cartão de crédito que bloqueou meu cartão, eu quero no aplicativo desbloquear rapidinho e acabou. Né? Ali enquanto eu estou na loja mesmo, né? Ao invés de ter que ligar numa central e tal. Mas eu também acho que tem níveis de problemas que nunca serão possíveis, ainda, por mais que a gente tenha inteligência artificial e tudo, vai ser muito difícil que a gente consiga atendê-los sem ter a interação humana. E o que você falou, Juliana, o encantamento, né, é uma coisa que cada vez é mais relevante dentro da relação entre o consumidor e o cliente. E aí eu queria puxar um assunto que é a tecnologia. Né? Como é que vocês veem o papel da tecnologia hoje como dentro desse universo de Customer Experience? Como é que é isso para você, Juliana? Bom, a tecnologia no mercado financeiro é algo, né, muito importante. Né? A gente tem um parque tecnológico abrangente, né? Tanto, vamos falar aqui, né, tanto de atendimento, experiência do cliente, quanto segurança, fraude. Um banco precisa ter um grande parque tecnológico. Quando a gente fala aqui de experiência do cliente, a tecnologia, eu vejo muito, assim, eu já vi muita coisa. Eu estou há 14 anos, né, no mercado financeiro, eu já vi muita coisa. Eu já vi muita compra de tecnologia sem saber ainda o que eu queria usar dela. Eu já vi isso muito acontecer. E geralmente essas tomadas de decisão, elas parecem pequenas coisas que lá na frente acarretam grandes desastres, né? Então, sempre quando eu falo de tecnologia, eu pergunto antes o que você quer
dessa tecnologia. Qual é a sua estratégia? Nem todo mundo tem uma maturidade estratégica suficiente para poder escolher um parque tecnológico. E por isso que a gente sempre fica lidando com os legados. Muda-se. Os famosos legados, né? Todos temos legados. Sim. E você fala, não, mas por que tomou essa decisão no passado? Né? E porque as pessoas mudam as cadeiras, mudam a estratégia. Então, precisa ter um contexto estratégico para escolher um parque tecnológico, precisa de um investimento, precisa realmente ter a maturidade do desenho, da arquitetura que você precisa para você tomar essa decisão. Porque o que acontece muito nossa, agora tenho essa ferramenta, vai resolver minha vida. Sim, se você tiver toda a sua estratégia, as equipes organizadas, né? A gente já fez esse passo, né? Isso já está pronto. Então, o ano passado, principalmente, hoje a gente está revendo muito o parque, mas quando eu entrei aqui dentro dessa área de cliente, nossos primeiros 2 anos foi trabalhando o parque que nós já tínhamos, né? As ferramentas tecnológicas que nós já tínhamos. E descobrimos que nós usávamos metade da capacidade da ferramenta que estava contratada. A gente tinha a possibilidade de utilizar muito mais, né? E que a própria organização não estava preparada. E a gente fala aqui de preparo. O preparo, ele tanto é design organizacional. Então, as áreas que vão atuar com essa ferramenta conhecem, entendem até onde elas podem ir. Nós estamos com os processos internos. Eu sou administradora, né? Então, eu sou uma pessoa que olha a cadeia. Então, os processos estão organizados para que a gente extraia o melhor dessas ferramentas. Então, eu tenho um processo de saída para o que a ferramenta vai me mostrar. Esse insumo valioso, que pode ser tanto, a gente fala, né, dados. A gente está usando muito inteligência artificial agora para comportamento do cliente, usando o comportamento do cliente no aplicativo. O que eu vou fazer a partir do momento que eu clusterizo esse cliente e avalio essa propensão a fazer algo, ou a propensão, né, a própria inadimplência, o que eu faço? Então, assim, isso precisa ser pensado. Então, eu já vi isso muito no meu histórico profissional, que as pessoas não estão maduras, né? E às vezes a gente realmente quer, na conversa com o fornecedor, que ele resolva todos os nossos problemas, mas nós temos também que nos organizar para resolver a nossa parte. Se a gente conseguir, toda vez que organizamos os fluxos internos e alinhamos a estratégia com todas as áreas, porque geralmente a experiência do cliente ela é impactada por várias áreas. E para mim eu acho que essa é a grande dificuldade. É por isso que é tão difícil a gente conseguir dar grandes passos rápidos aqui dentro da experiência. Quando se organiza isso, eu sei bem estrategicamente, eu estou alinhado com a minha tecnologia, estou alinhado com a minha equipe de design, de desenho, estou alinhado com o meu CRM, e a minha central de atendimento também vai ser beneficiada com tudo isso, ótimo. Então vamos rever essa arquitetura. Então, o ano passado a gente usou muito, fez esse primeiro levantamento de revisão de fluxos, né? Como que a gente trabalha melhor com o que nós temos. Isso a gente aumentou a capacidade, por exemplo, a gente quadruplicou as interações que nós fazemos com os nossos clientes, com a mesma ferramenta e com as mesmas pessoas. A gente fez 4 vezes mais do que a gente fazia. Ou seja, vocês se tornaram muito mais produtivos com o mesmo... Com o mesmo parque, só né, organizando. Aí agora que a gente usou o limite do parque, a gente está olhando, como que a gente pode, né, melhorar ainda mais. Aí agora a gente quer rever a arquitetura e rever o que tem o mercado, o que o mercado tem aí. Porque, assim, ferramenta muda toda hora também, né? Então, a gente precisa estar atento nas mudanças, né, nos novos desenvolvimentos, o que está acontecendo, né? Então, eu acho que, assim, é essencial, mas eu acho que essencialmente também a estratégia antes e durante, né? A escolha e o investimento. O investimento sempre foi muito difícil, o investimento para algumas frentes. Vou dar um exemplo. A gente sempre teve muito investimento para CRM, UX, design. Atendimento central sempre é visto como um custo, né? Mas é a central que está conversando com o cliente. Não é louco isso? Eu vivo muito isso. É exatamente isso. É exatamente a nossa vitrine. E geralmente são equipes terceiras
como que você faz essa equipe terceira trabalhar para o encantamento? Por isso que tem uma tendência no mercado de trazer essas equipes, não internalizar necessariamente, porque é muito complexo, né? Porque normalmente as equipes são grandes, tem problema de estrutura. Não tem escala se você internaliza. Exatamente, não tem escala e tal. Mas tem uma tendência muito grande de o cliente, né? Ou seja, o banco original, por exemplo, ele determinar a plataforma tecnológica, ele faz o treinamento, né? E ele usufrui do atendimento de um terceiro. E também o que eu tenho visto bastante é células de atendimento diferenciadas, né? E às vezes até em provedores diferenciados, que tem um foco mais na qualidade, né? No treinamento das pessoas e tal. Isso é importante também, dividir, né? Para que tipo de atendimento para cada pessoa. E quando a gente fala também de inteligência artificial, está se olhando já né, como já usar a inteligência artificial para entender qual é o melhor canal desse cliente, né? Então, isso também ajuda muito. Então, se eu consigo otimizar os canais, eu consigo melhorar meus investimentos, né, de capacidade financeira, do que eu preciso investir nas ferramentas. De um canal que você não está usando tanto e põe em outro que você está... Bacana, super bacana. João, em tempos de... A gente falou um pouco sobre isso, né? Em tempos de compras híbridas, né? Como é que vocês têm pensado a estratégia de Customer Experience da loja? Né? Falando um pouco do ponto físico, né? Como é que vocês têm pensado essa estratégia? Tem duas coisas importantes, até pegando um gancho com o que a Juliana acabou de falar. Primeiro que experiência é cultura, não é de nenhuma área. Né? Eu carrego um pouco dessa experiência e todas as outras áreas também, mas é no composto que a gente entrega a experiência. Quem está ali no físico, muitas vezes é protagonista da entrega dessa experiência. Exatamente. Tá? Então, o que a gente faz? A gente olha todas as jornadas possíveis para identificar onde é que pode dar errado. E a ramificação dessas jornadas é super complexo hoje. Né? Porque se imagina o seguinte, no nosso negócio sempre tem um gatilho. Pode ser uma vontade, uma falta, um presente, o que quer que seja. Assim, tem vários gatilhos. E a partir daí você toma uma decisão. E se fosse super simples, né, a gente não precisaria ter tantos mapeamentos de missões. Porque se for um presente, por exemplo, ele é para agora, ele é para depois, ele é para alguém que você vai entregar pessoalmente. É para alguém que você vai mandar entregar. Olha a complexidade dessas ramificações. O que a gente faz o tempo todo? A gente coleta tudo que está acontecendo com os nossos consumidores. O que está comprando, o que não está comprando, está vindo mais, está vindo menos. Se deu errado, a gente está ali na central de atendimento ouvindo, convidamos para várias conversas, fazemos um monte de pesquisas, etc. E isso vai alimentando um time que está dentro da minha própria estrutura e que está pensando como redesenhar o ambiente para que essas experiências aconteçam. Então, o desenho em si, ele tem um poder muito forte para mudar comportamento. Então, quando eu digo que experiência é cultura, o desenho ajuda nisso. Todas as escolhas de materiais que a gente faz, a escolha da temperatura, da música, do cheiro, das cores, elas mudam completamente a forma com que a gente vai se relacionar com aquela marca, com as pessoas que estão dentro daquele ambiente, assim por diante. Então, para dar um exemplo que eu gosto muito, e que é um projeto apaixonante, lógico, né? É a adega. Quando nós fomos criar a primeira adega mesmo, que carregava, vai ser só uma adega. Mas a gente pensou em cada detalhe e, na hora que a gente foi abrir, os arquitetos, os designers passaram uma semana com quem ia trabalhar na loja para trocar informações o tempo todo do que a gente imaginava que ia acontecer, de como eles poderiam se portar. E eles são especialistas em pessoas e são especialistas nos temas. Então tinha lá o especialista em vinhos, etc. Mas esse universo, essa troca, então imagina, é uma proximidade da gente com quem está lá na frente,
um respeito mútuo, uma troca, um aprendizado o tempo todo para que a gente possa entregar essas experiências. E, de novo, entra a tecnologia o tempo todo, porque a gente não consegue estar conversando com eles a cada minuto, mas a gente consegue usar todas as ferramentas tecnológicas para ir alimentando o que está acontecendo com o cliente, quais são os problemas identificados, quais são os encantamentos que a gente identificou que precisam ser reforçados. E isso faz com que os negócios comecem a ganhar mais corpo. Então, tecnologia, na tua pergunta anterior, ela é um habilitador. E para a gente, e para quem está ouvindo, estudem a tecnologia. Assim, tem que minimamente, não precisa saber codar, mas precisa entender o racional que estão por trás dos códigos para se conseguir resolver os problemas que a gente está enfrentando hoje que vão vir. Lá na Gênesis, trazendo um pouco para o meu exemplo, eu sou B2B, né? 100% B2B. Mas, eu sempre digo, né? Eu sou B2B, mas eu faço B2B através de si, através de pessoas. Né? Então, e a gente tem uma cultura dentro da companhia que é fazer o nosso cliente usar 150% do que ele comprou. Né? Então, a gente criou áreas dentro da companhia que elas justamente vão para dentro do cliente para entender o business do cliente, para poder dizer para ele assim, olha, isso que você comprou, que você está usando um pedaço, lá você já tem isso aqui que dá para você usar para melhorar tal coisa no seu negócio. Você vê, mesmo isso é tão importante que mesmo a nossa forma de uma das nossas formas de encantar é justamente fazer o cliente usar a solução, usar aquela solução para ter todo o benefício que ela pode entregar. Né, para gerar essa relação de encantamento com o nosso cliente. Porque às vezes a gente fala muito do B2C, né, mas e no B2B, como é que isso funciona? Né, então, encantar o cliente desde a primeiro contato, né, ajudar, apoiar a venda, ela é uma consequência. É isso que a gente faz dentro da companhia, dentro da Gênesis. A venda é uma consequência. Ela pode acontecer, a gente vive disso, lógico, ela pode acontecer, mas antes dela acontecer, eu preciso apoiar o cliente, eu preciso mostrar, ajudar, porque a gente faz isso todo dia, o dia todo. Essas áreas, elas têm que buscar sempre um equilíbrio entre o que o cliente quer e o que o negócio precisa. Isso, exatamente. Né? Então, muita gente até está falando completamente centrado no cliente, etc. Não é completamente centrado no cliente. Tem um equilíbrio entre o cliente e o negócio. E eu gosto de pensar que é o seguinte, tem o que você quer vender, mas tem o que o cliente quer comprar. Isso é o mais importante. O que o cliente quer comprar. E ele tem que ser, e essa compra tem que ser uma consequência de tudo que ele vai viver naquela experiência, no canal que ele escolher. É um fato. Você sabe que uma curiosidade, eu fui, um tempo atrás, no começo do ano, eu fui para uma cidade no interior de Minas e eu entrei no supermercado lá. E eu entrei no supermercado meio distraído, tal, não sei o quê. Aí eu peguei e falei assim, nossa, deixa eu ir lá fora ver. Eu tô no Pão de Açúcar, porque aquele supermercado, ele copiou, se inspirou, vamos dizer assim, na experiência do Pão de Açúcar. Mas me caiu uma ficha tão interessante que eu falei assim, olha como é a experiência. Sim. Porque eu me sentia dentro de uma loja do Pão de Açúcar. Olha que incrível. Aí eu saí, porque eu falei, Pão de Açúcar? Literalmente eu saí, olhei o letreiro do supermercado para ver e fui na internet para ver se era do grupo. E não era, era uma rede de supermercado local que o empresário se inspirou na experiência do cliente que tem no pão. Eu adoro isso, porque no final das contas, primeiro, você poder fazer parte de uma empresa que está inspirando é excelente. É muito legal. Reconhecimento. Que nos acelera também a mudar. Né? Se eles chegaram e copiaram e estão atingindo o patamar parecido, a gente precisa subir. Legal. Eu adoro isso no mercado. Né? Então, isso essa é uma das coisas que me encantam no Customer Experience, é justamente essa é meio sem limite, né? É meio trazer um novo tipo de forma de se relacionar com o cliente. Eu acho isso muito apaixonante. E a melhor forma de buscar esse estalo é nos teus clientes. É lá no cliente. Exatamente. É exatamente isso. O cliente tem muito insight. Ele fala muito o que ele quer. Exato. Às vezes a gente não escuta, né? Esse é o ponto.
a gente não tem que ter muito segredo. Eu falo que não é ciência de foguete. Não é. É só ir lá escutar o cliente. Mas é disciplina. Sem dúvida. Metodologia. Sem dúvida. É humanizar dados. É. Então tem por trás disso, né, uma capacitação necessária para todos nós e para quem está aí no começo de carreira, etc. Necessária para fazer as coisas diferentes. Porque também cultura, tem aquela cultura, tem aquela história do eu vou perguntar, o cliente vai me responder. E o que eu vou fazer com a resposta? Exato. Porque também se você não faz nada, a sua credibilidade vai pro buraco, né? Pessoal, estamos aqui já começando a encerrar o nosso episódio. Eu não sei porque que tem que ter tempo, né? Por mim, eu ficava aqui... eu ainda Tá bom o papo. Olha, sem brincadeira, eu não fiz nem 30% das perguntas que eu gostaria, porque a conversa está super, super legal, mas eu queria encerrar perguntando para vocês algum caso que tenha acontecido com vocês ou na marca de vocês, sobre CX, que vocês tenham conseguido resolver. Enquanto vocês pensam, eu vou contar um que aconteceu comigo, de encantamento de marca, né? Eu adoro moto e eu gosto de uma marca específica, de uma moto americana, e eu fiquei muitos anos até conseguir comprar essa moto. Aí, o dia que eu consegui comprar a moto, eu fui retirar a moto, né, no local. Então, assim, eu tive uma super experiência de pré-venda, né? Apesar de eu conhecer mais do que o próprio vendedor, porque hoje em dia você tem muita ferramenta, né? Você tem comparativos, você tem blogs, você tem vídeos, teste de vários canais. Então, você chega para comprar o produto, você às vezes sabe mais até do que o próprio vendedor, né? Porque você foi fuçar. Mas teve uma coisa que eu achei assim tão genial, que foi na hora que eu fui retirar a moto. Eu cheguei, eu comprei num dia, tal, super ansioso, né? Realização de um sonho, tal. Aí eu fui retirar a moto. O vendedor virou para mim e falou assim: pode esperar lá no saguão da loja, né? Cheio de moto, tal. Aí de repente a música começou a aumentar, um rock, né? Assim, que tem a ver com a marca, né? Um rock, e tal, começou a aumentar. E aí sai de lá de dentro um cara com a minha moto, aquele rock e tal. Já chorando. Né? Tipo, aquela ansiedade. Aí toda a loja, todos os funcionários da loja levantaram e começaram a bater palma. Né? Assim, eu fiquei extasiado, porque eles sabem que os consumidores da marca deles são além de consumidores de uma moto. Sim. Eles sabem que tem ali quase uma seita, uma relação emocional. Né? Então, eles fizeram... Quando eles entregam a moto dessa forma, eu olhei e falei, cara, assim, nota 1000 para vocês. Até então, eu já estava super satisfeito, mas nota 1000, porque eles realmente cuidaram assim dos detalhes da entrega. E o curioso, quanto isso custou para a empresa? Nada. Perfeito. Nada. É só o que você falou, seguir metodologia, né, ter processo, entender quem é o cliente, É o encantar. os funcionários serem embaixadores da marca, porque imagina quantas motos eles devem entregar por dia, quantas vezes eles devem ter que fazer isso. Mas é tão assim, eu já contei tantas vezes essa experiência, né? Porque realmente foi uma coisa que me impactou demais. Eu tenho também experiências negativas, mas eu gosto mais de focar nas positivas, nas que as marcas realmente se superam e tal. E trazer um pouco dessa simplicidade, né? Que às vezes é uma coisa muito simples que você implementa e que transforma completamente a sua relação com aquele cliente, né? E foi o meu caso, né? Eu continuo sendo apaixonado pela marca, já troquei a moto, né? E sempre com a mesma marca. Mas de vocês, tem algum caso que vocês lembrem? Não necessariamente da marca de vocês, mas enfim. Tem vários. Nem imagino. Nossa. Quando a gente pensa em banco, quando a gente fala do aplicativo, jornada, eu não vou entrar porque tem muita coisa de simplificar, né? Desde, por exemplo, perdi meu cartão. Você tem uma jornada em que você vai lá, bloqueia, e o bloqueio já manda automaticamente o cartão para você. Você não precisa falar com ninguém. Você não precisa nada. Você só abre o aplicativo, prático, perdi meu cartão, bloqueio, já está sendo enviado. E já te dou o prazo que vai ser enviado e já estou falando, seu cartão, assim que chegar, o seu permanece ativo. Assim que ele chegar, a gente bloqueia e você desbloqueia o seu novo. Então, isso é simples, isso é facilitar, né? Mas tem um que eu gosto muito,
que é sobre fazer a diferença real e encantamento. Esses dias, né, acho que ano passado, um cliente ligou no atendimento, um senhor mais idoso, para, né, fazer uma na verdade, eu acho que ele queria fazer uma alteração de cadastro, alguma coisa simples, assim, que não deu certo, não sei porquê. Eu acho que ele não estava com a senha, esqueceu a senha dele, o aplicativo não estava conseguindo resolver. E ele ligou. Quando ele ligou, ele começou a passar mal na ligação. Olha. E o consultor percebeu que ele estava passando mal. E ele não estava conseguindo respirar. E o consultor chamou, conseguiu pegar o endereço dele, chamou uma ambulância para ir até a casa dele. Olha. E ele conseguiu ir para o hospital. E ele praticamente salvou a vida do nosso cliente. Então, essa ligação rodou o banco inteiro. Foi muito, muito importante para a gente entender que são serviços financeiros, é de realmente tentar ajudar. Claro, a gente tem que ter as coisas simples no aplicativo, né? Mas olha o nível de diferença que você pode fazer na vida de alguém quando você está dentro da vida dela, né? O momento que o cliente para conversar com a gente está participando da vida dele. Né? Nossa, que história! E isso deu muito a nossa campanha desse ano é fazer a diferença. Então, a gente escolheu a campanha de marketing sobre o que nós queremos, né? Nós queremos fazer a diferença na vida do cliente. E hoje, se você entrar no nosso Instagram, nós escolhemos clientes para falar sobre o banco. São clientes reais. Que legal. Então, porque a gente quer realmente trazer isso. Né? Quando a gente fala do banco digital, mas onde fica? Né? Esses dias, a gente estava com uma promoção e o nosso cliente ganhou a promoção. Só que ele não acreditou que ele ganhou um valor em barras de ouro. Né? Que tinha uma promoção que a gente estava fazendo para seguidores do Instagram e tudo mais. E ele, por quê? Porque não tem uma agência, né? Então, a gente foi lá, mandou na casa dele um nosso consultor, vestido com a camisa do banco original, né, com toda a documentação, para que ele tivesse certeza que está tudo bem. Nós existimos, somos um aplicativo, né, e a gente tem seres um prédio, humanos por trás. Então, a gente apresentou para ele, mostrou o prédio, né, o consultor fez um call com uma moça que trabalha comigo, a Dai, de Customer Experience, mostrando, olha, esse é o banco. Uma videochamada. Que legal. Para falar, olha, a gente existe, pode pegar, você ganhou 50 mil reais, tá tudo certo. E ele amou. Porque são pessoas, às vezes, simples, né? Que não veem, não tangibilizam. Então, ter esse cuidado, não, a gente vai ter que mandar, a gente mandou. Realmente lá, ele morava no interior, né? Nós somos digitais, estamos no Brasil inteiro, né? No interior. E foi lá entregar. Foi numa cidadezinha, né? No interior, se eu não me engano, acho que era ali no Centro-Oeste. Mandamos que nosso bacana, consultor para dar essa notícia. Parabéns pelos dois exemplos. E do teu lado, João, algum caso bacana? Eu vou contar um simples, mas pessoal, que eu adoro. E é um dos motivos que me fez ir trabalhar na marca Pão. Eu, essa semana, fiz 20 anos com a Tatiana. Então, faz 20 anos que a gente tá junto. E eu me lembro o seguinte, eu cresci cozinhando. Cresci numa casa que, a partir dos 13 anos, eram 3 homens na casa. Então, eu sei cozinhar. Mas sempre cozinhei porcaria. E aí, logo numa das primeiras vezes que a gente ia sair, eu resolvi cozinhar pra Tatiana. Eu falei, puxa, o que eu vou fazer? Sabia fazer pão com ovo, pizza, sabe? Sei. E eu lembro de ter ido a uma loja do pão. Não era uma loja que eu ia frequentemente, não era tão perto da minha casa, então já tinha uma relação aspiracional. Sabia que lá eu ia encontrar uma coisa diferente. E olha que coisa ali, né? Então, isso há 20 anos, lembro de ter entrado na loja, fui até o açougue, e falei para o açougueiro o que eu precisava fazer, qual era a minha missão. Minha missão era cozinhar. Mal sabia eu que seria a mulher que ia ficar aí, né? Para encantar a 20 anos depois, tá aqui comigo. Eu tinha que encantá-la. Olha que coisa. E que ele legal. Foi super, super delicado em falar, olha, faz isso, faz aquilo. E aí ele me ensinou a fazer uma carne de panela. Eu nunca mais fiz essa carne de panela. Ela fala até Mas deu hoje. certo, né? Deu super certo. E é isso, assim, uma simplicidade. Naquele momento,
ele resolveu me atender ali de pessoa para pessoa, me ajudou, foi super simpático. Eu não lembro o nome dele, mas eu fiquei numa relação com a marca. É uma relação emocional, exatamente. Eu passei aí só naquela loja por muito tempo, por todo o tempo que eu morei naquele bairro, virou uma relação e anos depois eu comecei a trabalhar com a marca, Que legal. ainda não estando no GPA, e hoje eu estou lá ajudando a construir essas outras experiências para outras pessoas. Que bacana. Né? Isso eu acho que é o núcleo. De novo, um exemplo simples, Super simples. né, que impactou a tua vida para sempre. Não custa nada, como você disse, não custa nada. É pura cultura, delicadeza, entender que ele estava atendendo ali uma pessoa que precisava de ajuda. Ele foi ali super sensível. E olha, o que eu falei, deve ter ficado boa essa carne aí, né? Porque 20 anos... Convidar a gente para comer essa carne. João, Juliana, muito obrigado pelo tempo de vocês. Eu sempre falo isso porque eu sei que a vida de executivos é complicada, agenda. Então é uma honra ter vocês aqui cedendo o tempo de vocês para compartilhar com a gente tanta história legal, tanto conhecimento. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje com a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, João. Uma honra estar aqui, muito legal. E pode chamar, sempre que tiver, estaremos aí. Obrigado. Eu também só tenho que agradecer. É um prazer poder estar aqui representando tanta gente que está por trás das nossas marcas, trabalhando, fazendo acontecer, batendo esse papo e ajudando quem está aí vindo, né? Quem está começando, quem já está há algum tempo, a seguir novos caminhos, a ter um olhar diferente e cada vez mais buscar entregar experiências ainda mais perfeitas, mais encantadoras para os nossos clientes e para os seus. Né? É isso aí. Obrigado, pessoal. Pessoal, obrigado. Estamos chegando ao fim aqui de mais um episódio da nossa série de Customer Experience. Se você está curtindo, dá seu like agora. Ajuda muito a gente a levar essa informação, a levar esse conhecimento para mais pessoas. Sigam a gente nas redes sociais, XPXTBR. E lá no nosso site você tem todos os episódios, você pode escutar, você pode assistir do jeito que você preferir. www.xpxt.com.br. Até o próximo episódio. Fiquem bem.